Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo das mini e micros. Algumas pessoas estão com dúvida, né, sobre como cultivar, como regar, luminosidade e tudo mais, então eu vou aproveitar esse videozinho aqui para mostrar para vocês aqui, né, como que eu cultivo as minhas. Vou explicar tudo certinho e eu espero que vocês gostem, tá? Antes de iniciar o vídeo de hoje, já vai curtindo, compartilhando com seus amigos, se inscreve no canal aí se você não for inscrito, tá bom? Se inscreve aí que estamos rumo aos 200 mil inscritos aqui do canal e assim que chegar vai ter um sorteio bem legal aí para todos vocês, tá? Mas enfim, vamos lá, sem tanta enrolação, bora pro tema de hoje, bora ver como que cultiva essas orquídeas incríveis, super bonitinhas, né? E que na verdade não é tão difícil cuidar delas não, vocês vão descobrir aí ao longo do vídeo, então bora lá. Gente, para começar a falar sobre o cultivo das mini e das micro orquídeas, é necessário a gente entender como que é o ambiente natural dessas plantas, porque igual eu sempre falo para vocês terem um cultivo ideal de qualquer orquídea aí, você tem que saber como que é ela no ambiente natural dela, porque a gente tem que imitar ao máximo esse ambiente, né? Tanto a luminosidade quanto a umidade e tudo mais, para que elas se desenvolvam melhor. Tá? Por isso que às vezes algumas pessoas têm algumas plantas aí que não florescem, que não desenvolvem, é simplesmente porque tá faltando ou luminosidade ou a umidade não tá tão legal e tudo mais, né? Então, uma dica aí para qualquer orquídea que você tenha é tente saber mais ou menos como que é o ambiente natural dela, onde elas se desenvolvem, né? Para aí vocês terem um ambiente ideal para elas estarem se desenvolvendo. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos, já falei para vocês como cultiva as phalaenopsis, né? Então assim, aqui tem vídeo praticamente para vocês conseguirem cultivar qualquer orquídea que vocês tenham aí, né? Eu tenho vídeo falando sobre as catleias, sobre os oncidiums, sobre as phalaenopsis, sobre cataceto, então tem muito vídeo aí, e se você tem alguma planta aí que você tem dúvida, tem dificuldade de cultivar, deixa aqui o nome dela nos comentários, tá? Que eu vou estar gravando os próximos vídeos aí falando sobre essas plantas que vocês estão tendo dificuldade. Mas enfim, vamos lá nas nossas micros, né? Igual eu falei para vocês, a gente tem que entender como que é o ambiente natural delas. E no caso das mini e das micro orquídeas, elas são plantas um pouquinho mais sensíveis do que essas outras. Por exemplo, uma catleia. Uma catleia, ela se desenvolve num ambiente mais iluminado, pega mais sol e tudo mais. É uma planta que não fica em ambientes tão úmidos, entendeu? Já as mini e micro são plantinhas um pouquinho mais sensíveis, tá? Em relação às catleias, por exemplo, porque uma catleia, ela consegue ficar muito tempo, né, sem molhar. Você pode ficar muito tempo sem molhar ela só vai desidratar, né, e depois que você volta a molhar novamente, ela vai reidratar normalmente e se desenvolver bem rápido. As mini micros são plantinhas um pouquinho mais dependentes da umidade, então são plantas que a gente sempre tem que estar mantendo uma certa umidade para ter um bom desenvolvimento, porque se colocar elas num lugar totalmente seco e não ficar molhando constantemente, não molhar elas certinho, né, provavelmente elas vão desidratar e pode acabar morrendo. Então, no ambiente natural delas, elas vegetam em matas mais fechadas, tá? Em matas mais fechadas e mais úmidas. Então, para a gente estar cultivando elas e ter um resultado bom, tem que seguir essas dicas, né? Então, assim, sombreamento. Eu cultivo essas aqui, todas elas, nesse sombrite aqui, ó, de 70%. Na verdade, esse sombrite é de 50%, tá vendo? Então, eu coloquei 2 camadas dele, que deu mais ou menos um sombreamento aí de 70%. Mas você também pode cultivar as mini e micros no de 80, tá? No sombrite de 80, esse mais fechado, que elas vão se desenvolver bem. A dica é simplesmente não deixar elas no ambiente onde o sol é muito forte. Por quê? Quanto mais forte é o sol no ambiente que você está cultivando, menos umidade vai ter. Entendeu? E quanto mais fraco for o sol, mais umidade vai ter. Um exemplo aqui. Essas aqui estão no sombrite de 70%. Ali tem o sombrite de 80%. Lá na frente tem o de 50%. Lá é mais seco.
Nesse canto daqui já é bem mais úmido, entendeu? Então, quanto menos intensidade da luz solar tem, mais umidade vai ter. E as micro, elas precisam disso. Então, sombreamento, vocês podem utilizar, igual eu falei, ou de 70% ou o de 80%. São plantas que, se vocês cultivarem nesse tipo de sombreamento, vocês podem deixar no lugar que pega sol o dia todo, não tem problema nenhum, tá? Aqui fica sol o dia inteiro, elas se desenvolvem bem, não tem nenhum tipo de problema. O que não pode é o sol ser muito forte. Porém, vocês que moram em apartamento, vocês que não têm muita luminosidade do sol durante o dia, né? São plantas bem legais, porque elas não precisam, assim, de ficar muito tempo no sol para poder se desenvolver bem e florescer. Então, mais ou menos 2, 3 horinhas de sol por dia, aquele solzinho mais fraco, já vai ser o suficiente para elas se desenvolverem bem e para elas florescerem, tá? Então, não são plantas assim enjoadas para florir, não são plantas chatas para cultivar, entendeu? Você só tem que manter elas primeiramente na luminosidade ideal. Manteve na luminosidade ideal, colocou no sombreamento correto, perfeito. Já estamos meio caminho andado. Agora, a gente vai falar sobre a umidade, gente. Elas podem ser plantadas tanto em tronco quanto em vaso, só que, igual eu sempre falo para vocês, orquídea não suporta vaso grande demais. Então, para você plantar uma micro em um vasinho, tem que ser um vasinho bem pequenininho, né? Porque se for um vaso grande demais, ela não vai se desenvolver bem, entendeu? Então, para plantar em vaso, tem que ser vasinho pequeno. Então, a maioria das pessoas cultivam elas em troncos, igual eu tô aqui. Tô com essas aqui nos troncos, olha só. Tanto que tá bonitinha, tá vendo? Se desenvolvendo bem, olha essa aqui, que gracinha que tá ela, ó. Essa outra aqui. Então, são plantinhas que a maioria das pessoas cultivam elas no tronco. E é super legal esse tipo de cultivo, tá? Mas para você amarrar uma micro em tronco, é bom ter um pouquinho de esfagno, tá? Porque, igual eu falei para vocês, elas gostam de uma certa umidade. Então, tem que manter uma umidade ali nas raízes para elas se desenvolverem bem. O plantio no tronco também é excelente, porque quando começa a chover demais, tipo uma semana chovendo, não vai manter a umidade parada aqui. E por mais que elas gostem de umidade, nada pode ser encharcado, não pode ficar molhado 24 horas por dia, porque se isso acontecer, a planta apodrece. O desenvolvimento e as regras, né, que a gente tem sobre o cultivo das outras orquídeas é a mesma coisa com elas. Elas vão precisar de um ambiente mais úmido, por isso a gente tem que ter a luminosidade, né, um sombrite mais fechado assim para o sol não ser tão intenso, e elas também não suportam um sol muito intenso. E no lugar que vocês colocarem elas, uma dica muito legal é vocês terem bastante plantinhas assim ao redor, tá? Bastante plantinhas ao redor, molhar mais à noite, porque vai aumentar a umidade do ambiente à noite, e de preferência colocar elas próximo de uma parede ou alguma coisa do tipo, porque vocês fazendo isso, a parede vai conseguir manter uma certa umidade e ajuda no desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui, elas ficam bem mais úmidas do que se eu tivesse colocado elas ali. Por quê? Porque ali naquele ambiente tem muita ventilação, entendeu? Então a umidade não para de jeito nenhum ali, ali seca muito rápido. Já nesse cantinho aqui, a umidade se mantém, porque aqui é mais fechado, né? No caso, por conta da parede, fica uma certa umidade maior. Então, escolha um lugar mais úmido aí do orquidário de vocês, que vocês vão ter sucesso aí no cultivo delas. Molhar nos tronquinhos, pode molhar todo dia, pode molhar dia sim, dia não. Isso aí vai depender muito da região que você mora. Não dá para eu falar para vocês a quantidade de vezes corretas que vocês vão ter que molhar elas. Então, depende muito, tá? Vocês vão sempre estar observando plantas uma, comprou uma, adquiriu uma, observa. Se vocês verem que tá úmido, não precisa molhar de novo. Se vocês verem que secou, vai lá e molha. Essas minhas aqui, eu molho praticamente todos os dias, porque seca muito rápido. Então, todo dia eu tô vindo aqui, tô molhando bastante elas, né? E elas estão se desenvolvendo bem, tá? Então, o segredo delas é esse. A umidade, tanto ambiente quanto nas raizinhas, né? E a luminosidade. Outra coisa muito importante, não pode ficar muito tempo sem molhar, longos períodos, né? Igual eu falei, uma catleia suporta ficar um tempo grande sem molhar ela, depois ela volta ao normal. As micro já não, porque a maioria delas, gente, às vezes nem possuem bulbos, né? Um exemplo é essa aqui, ó. Tá vendo? Então todo o nutriente que ela tem tá só aqui nas folhinhas dela, tá vendo? E se você deixa muito tempo sem molhar, muito seco o ambiente, o sol muito forte, as folhinhas vão cair e ela vai acabar morrendo, tá? Então não é difícil, são plantinhas muito fáceis,
elas vão se desenvolver. Sabe aquele cantinho do orquidário seu que é mais sombreado, que às vezes a maioria das plantas não se desenvolvem? Essas plantinhas, elas vão se desenvolver perfeitamente, tá? Vocês não vão ter problemas nenhum de desenvolvimento delas nesses locais um pouco mais sombreados, desde que pega um pouquinho de luminosidade do sol por dia, tá perfeito, elas vão se desenvolver e vão florescer bem, tá bom? E é isso, adubação. Adubação é a mesma coisa das outras. As micro, eu não uso adubo orgânico, eu não uso aquele bocache, porque as trouxinhas, para colocar nos tronquinhos dessas micro, tem que ser muito pequenininhas, então nem compensa direito, entendeu? Olha essa que gracinha, gente. Muito bonitinha ela, né? E assim, eu então adubo ela só com adubo forte crescimento, que é o 30-10-10, e o floração, que é o 9-45-15, né? E assim elas estão se desenvolvendo, estão bem bonitinhas, regas diárias, né? Geralmente quando chove, geralmente quando a gente molha as plantas e o ambiente está mais seco, né? Seca bem rápido, mas quando chove, a umidade se mantém por mais tempo. Então, tipo, um exemplo, essa noite choveu, então eu vou ficar aqui observando quanto tempo que vai levar para secar. Quando eu ver que secou o esfagno, que secou as raizinhas, né, a umidade foi embora, eu venho aqui e molho de novo, tá? Olha só que gracinha dessa aqui também, ó. Tem essa outra aqui. Essa aqui eu não tenho identificação dela, tô esperando florescer para ver. Olha a barbosela, tudo nesses cuidados que eu falei para vocês. Então assim, os adubos que eu uso nelas é a mesma coisa do que eu uso nas outras, tá? Eu diluo da mesma forma 1 colher de café para 1 litro d'água e borrifo no vegetalzinho delas, né? E elas estão se desenvolvendo bem. Inclusive, olha ali que gracinha, tá vendo? Essa aqui tá cheia de hastezinha floral. Olha essa ciantra aqui, ó. Tá vendo que gracinha? Já tá até abrindo as florzinhas, ó. Muito bonitinha, tem leptotes ali em cima. Então assim, são plantinhas fáceis de cuidar. Vocês só tem que tomar cuidado para não colocar num sol muito forte e não deixar muito tempo sem molhar, tá? Porque aí vocês vão ter um desenvolvimento perfeito, não vai ter nenhum tipo de problema, né, com floração nem nada do tipo, porque elas florescem naturalmente, tá bom? E é isso, gente. O vídeo de hoje era esse, né? Queria só passar aqui mesmo para mostrar para vocês aqui algumas micros, né? Como que eu cultivo elas. Olha só, esse Pleurotalis aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui, geralmente, ó, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a umidade deles. Principalmente esses que não tem bulbo, né? Que é só o tronquinho e a folhinha. Entendeu? Geralmente esses são plantinhas um pouquinho mais dependentes de umidade, né? Então aqui, todo dia eu molho, olha o tanto que tá bonitinho. E também no sombrite de 70, tá vendo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Quem gostou, peço para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever, não, gente. Pra gente chegar logo nos 200 mil inscritos e vai ter um sorteio bem legal para vocês. Enfim, é isso, tá? Se vocês têm dúvida em relação ao cultivo de alguma orquídea, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu vou estar gravando novos vídeos aí para ajudar vocês no cultivo de vocês, tá? Um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus e até amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente!